Fala, Flagramável! Que sexta-feira agitada nos bastidores do Flamengo, hein? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a transferência relâmpago de Alcaraz, sobre a publicação do nome do Danilo no bid da CBF que libera o jogador para a final deste domingo, a venda de Lohan para time da Rússia, a proposta que o Flamengo recebeu por Wesley e as atualizações da novela Jorginho. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, totalmente de graça, é só procurar um botãozinho aí. Aproveita para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo. Então também já ativa as notificações, que assim você fica sabendo sempre que eu postar um vídeo. O canal é novo, então ajuda a gente a bater os primeiros 500 inscritos. Tá faltando muito pouco e não custa nada para você. E já sabe, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessas, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, a sexta-feira do Flamengo, que foi na verdade o dia seguinte, a primeira vitória no Maracanã em 2025, já começou com a publicação do Varela. Ele que teve que sair do jogo junto com outro jogador porque bateram cabeça, publicou em tom de humor, né, dizendo que foi ao Maracanã buscar os 3 pontos e saiu de lá com 10. A gente, na hora, não sabia o que tinha acontecido com ele, mas parece que ele teve que levar 10 pontos aí, mais ou menos, na sobrancelha, lá mesmo no Maracanã. Foi liberado para casa e viajou normalmente com o time para Belém, onde o Flamengo, pela Supercopa, reenfrenta o Botafogo nesse domingo. Então, a boa notícia foi que ele não foi impedido de jogar, né? Lembrando que ele é reserva, mas é sempre bom a gente ter reservas, né? Que pode acontecer qualquer coisa, assim como aconteceu com ele, o Daniel Salles entrou e entrou muito bem. Falando do Alcaraz, que é aqui o assunto principal do nosso vídeo, não tem como não ser, o Flamengo publicou nessa sexta-feira, às 1h30 da tarde, uma nota informando que o Carlos Alcaraz seria emprestado ao Everton da Inglaterra, né? Nessa nota, pegou todo mundo de surpresa, inclusive tem uma fala do José Boto, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, ó. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar o seu melhor futebol. A negociação garante uma boa oportunidade para o atleta seguir sua carreira com mais protagonismo e, ao mesmo tempo, respeita a estratégia financeira e esportiva do clube, afirmou o diretor do Flamengo, José Boto. Na minha opinião, uma nota curta, mas que revela muita coisa. Primeiro, sobre o jogador não entender o modelo de jogo adotado, né? Ele diz aqui que dentro do modelo ele teria poucas oportunidades. Então o estilo de jogo dele não condiz com o estilo do Filipe Luís. Aliás, o Filipe Luís falou isso na coletiva desse jogo, né? Depois do jogo do Sampaio Corrêa. E também fala sobre o respeito à estratégia financeira do clube, o que deixa entender que talvez quando ele foi contratado não houve esse respeito, não houve esse planejamento financeiro, o que de fato a gente viu, porque em campo o Alcaraz não correspondeu a esse valor todo de 20 milhões de euros que o Flamengo investiu nele. Apesar de ser um jovem jogador com poder de revenda, ele teve muitas oportunidades e, assim, não agradou a torcida, né? Essa nota pegou todo mundo de surpresa. A princípio, eu achei até que fosse um bom trabalho da diretoria. Pensei, poxa, foi muito bem amarrada essa venda. Tanto é que não vazou ninguém que cobre o Flamengo falou sobre isso. O Flamengo foi o primeiro a falar, isso geralmente não acontece. Falei, pô, bacana, conseguiram achar o X9 e tudo mais. Mas depois eu entendi que, na verdade, a proposta do Everton, ela chegou logo após o jogo, bem no final do jogo, na madrugada, na verdade, do jogo no qual ele fez um gol e quase marcou um outro golaço, né? Na entrevista do Filipe Luís, ele falou, inclusive, que foi o melhor jogo do Alcaraz. A proposta chegou, a proposta agradou a todo mundo, né? E tendo em vista essa situação do Alcaraz não estar entendendo o jogo do Filipe Luís, o Filipe Luís ainda citou a questão do esquema. Ele fala na coletiva que o esquema que o Alcaraz gosta de jogar como meia esquerda é um 4-3-3 e que o Flamengo joga num 4-4-2, né? É um valor que cobre aquilo que o Flamengo gastou no jogador. Claro, não cobre os salários que o Flamengo pagou até agora, mas cobre, pelo menos o Flamengo não tem prejuízo nesse sentido, né? E para o jogador que já jogou na Inglaterra também é muito bom. Então, na verdade, foi uma proposta que chegou muito rápido e uniu o útil ao agradável. A gente
tem que lembrar, e eu já falei isso aqui em outros vídeos, que a janela europeia, lá na Inglaterra, né, que é o clube dele, que ele vai agora, ela fecha na segunda-feira, dia 3. Então, por isso foi tudo muito rápido, tudo muito corrido, né? Agora, por que um empréstimo e não uma venda, né? Eu procurei, né, entender e existe uma burocracia maior para a questão da venda do jogador. Então, para maquiar, para ser mais rápido esse trâmite, eles acordaram ser um empréstimo com uma cláusula de obrigatoriedade de compra, cumprindo algumas metas. Aí botaram uma meta ridícula, que é uma meta de 6 jogos, ou seja, se o Alcaraz entrar em campo 6 vezes, o Everton é obrigado a pagar 20 milhões de dólares. A moeda aí acho que foi trocada de euro para dólares, mas é mais ou menos o mesmo valor que o Flamengo pagou por ele. Ou seja, maquiaram aí para poder a burocracia não impedir a venda do jogador, mas de fato ele não veste mais a camisa do Flamengo. Eu até tinha falado isso no vídeo de ontem, né? Que eu não via, apesar do Felipe Luiz falar que ele teve um bom jogo, o melhor jogo dele com o Flamengo, eu não vi ele se encaixando no Flamengo. Eu não vi ele substituindo ninguém à altura. Todo mundo fala, mas ele é possível reserva do Arrascaeta. Eu não via dessa forma. Eu não via ele como ponta, não via como atacante, não via como segundo volante, né? E na minha opinião, se o Flamengo também está indo atrás do Jorginho, faz todo sentido realmente essa venda. Por isso que eu disse, unir o útil ao agradável, né? Porque é um jogador de salário alto, que ocupa uma posição, ou seja, o Felipe Luiz precisa escalar ele por conta do que foi gasto nele. Existe uma pressão muito grande para um jogador de 21 anos de ter sido a maior contratação do Flamengo e, ao mesmo tempo, é um jogador que vai ficar ali com vários outros meias, inclusive o Alan ontem jogando muito bem, né? Então fica sem espaço. Realmente a venda desse jogador abre não só espaço na folha salarial, mas no próprio time, né? Ele já não viaja com o time para Belém, né? E eu, assim, a minha opinião, né? Achei uma excelente oportunidade para todo mundo. Já te convido a deixar seu comentário aí. O que você achou? Pegou todo mundo de surpresa? Você gostou? Ou você acha que o Alcaraz podia ter tido um pouco mais de tempo no Flamengo? Avançando aqui nos nossos assuntos, falar um pouco também do Lohan, porque aí logo em seguida saiu a notícia de que o Lohan já estaria vendido para o CSKA da Rússia. A gente também já falou aqui em vídeos anteriores que o Flamengo vinha negociando, chegou a acertar valores com o CSKA, o que não tinha sido acertado era, na verdade, a forma de pagamento, né? E aí, o Flamengo parece que o CSKA aceitou a forma de pagamento exigida pelo Flamengo. O Flamengo queria 10 milhões, eles não aumentaram, mantiveram 8 milhões por 80% do jogador, mas eles aceitaram modificar a forma de pagamento, ou seja, o Flamengo recebe ainda em 2025, né? Porque ficar parcelando não é bom para o Flamengo. Vide aí o que aconteceu com o Internacional, por exemplo. Apesar do Lohan estar presente no jogo do Maracanã contra o Sampaio Corrêa, ele já não viajaria mesmo para Belém, ele não vai viajar. Lembrando que o Lohan tem uma multa de 100 milhões de euros, né, que assinou um contrato recentemente em 2023, mas dificilmente o Flamengo venderia por esse valor, até porque o jogador não vem jogando bem, ele vem numa fase muito ruim. Ele, 70% do passe dele é do Flamengo, 30% é do Madureira. Eu não tenho ideia de como eles vão fazer o rateio dessa divisão, porque foi vendido só 80% do valor do jogador, com o Flamengo ficando 20%, né? Para poder 18 anos, afinal de contas, com certeza em algum momento o CSKA vai vender esse jogador. Na minha opinião, também foi um bom negócio, porque eu acho que, passando uma moto aqui, mas eu acho que vai ser bom para todo mundo, né? Ele já tinha perdido o espaço dele, tinha descido para o sub-20, imagina como é que não fica a cabeça do jogador nesse sentido. Claro que vai morar na Rússia, não vai ter acesso, por exemplo, à Champions League, né? Mas ele vai mudar de áreas aí, quem sabe um dia volta ao Brasil, 18 anos, muito novo na minha opinião. Uma situação contrária, nesse sentido que eu não acho que seria bom, é o Wesley, né? O Wesley também, o Júlio Miguel Neto foi o primeiro a trazer essa informação de que o Zenit fez uma proposta de mais de 150 milhões de reais, né? Seriam 25 milhões de euros pela contratação do Wesley, lateral direito do Flamengo, de 21 anos. O Flamengo rejeitou essa proposta, o Flamengo tem a ideia de valorizar mais o jogador. A ideia do Flamengo é segurar o jogador para tentar aumentar o valor da venda dele, pelo menos até o Mundial, né? Fazer mais dinheiro em cima do Wesley. Lembrando que ele já tinha sido vendido
por 20 milhões de euros para o Atalanta. O que aconteceu é que o Atalanta não queria que ele jogasse no jogo, o Flamengo levou ele para altitude, aí terminaram desfazendo esse negócio. E hoje o Wesley já vale mais do que isso. E nesse sentido o Flamengo quer valorizar ainda mais. O que eu acho? Eu acho que essa ideia de apostar na valorização do jogador é de fato uma aposta, né? A gente pode ver aí o que aconteceu com o Vitor Hugo no passado. Vitor Hugo vinha jogando pelo Flamengo, fez alguns bons jogos, poucos bons jogos. O Flamengo recebeu do Wolverhampton uma proposta de 20 milhões de euros e rejeitaram achando que o garoto ia se valorizar. E o garoto não se valorizou, né? Então hoje ele está emprestado num time pequeno da Turquia e com certeza não vale mais isso. O caso do Welles é bem diferente, a gente sabe que ele está em alta, né? Então, assim, no caso dele, não é tanto uma aposta, porque a gente sabe que o Wesley está jogando bom futebol, então é muito provável. Mas acho que também não passa de 30 milhões. Se passar, porque para um lateral, 30 milhões, 25 milhões é um valor muito alto. Nesse momento, se o Flamengo vendesse, seria a maior venda de um lateral na história do futebol brasileiro, né? E, particularmente, acho que para o Wesley ir para a Rússia é muito ruim. No caso do Lohan é bom, mas pro Wesley é muito ruim. Não joga Champions League, né? Ele já foi sondado pelo Barcelona, então tem outros clubes maiores para ele. Acho que o futuro dele pode ser alçar voos maiores do que ir para a Rússia e se esconder lá. Falando da novela do Jorginho aqui para a gente finalizar o nosso vídeo, lembrando que no vídeo de ontem também eu falei um pouco sobre isso, né? Porque o Vene Casagrande trouxe a informação de que representantes do jogador foram vistos num hotel jantando com o José Boto. O Mauro César disse que isso não aconteceu, que entrou em contato com o empresário do jogador e que ele estava na Espanha acompanhando o jogo da Champions League, em contato com o jogador, então negou que o Flamengo tenha feito propostas. E aí veio uma matéria, né? Uma publicação do GE, inclusive assinada pelo Caio Mota, pela Emanuele Ribeiro, Letícia Marques, né, dando a entender que, na verdade, houve sim esse encontro. O que aconteceu é que o jogador, ele tinha um outro empresário, né? Ele tem, na verdade, um representante no Brasil, esse representante que conversou com o José Boto. E o empresário dele, que é o empresário particular, é esse que estava lá na Espanha. Porque ele falou para o Mauro César que não tinha negociação, isso aí a gente não tem como saber. Mas o fato é que virou uma certa novela e com essa publicação do GE esclareceu um pouco a situação. Só que veio com uma notícia ruim, né? Que eu também já tinha falado no vídeo de ontem, né? O Arsenal, ele vetou a liberação imediata do jogador. Eu já tinha falado isso, que se você viu os vídeos anteriores, porque o contexto em que o Jorginho está inserido é muito diferente do Danilo, por exemplo. Ele, além de ser um 12º jogador, que jogou em mais de 30% dos jogos do Arsenal, ele é um jogador que é muito querido pelo técnico, pelo Arteta, né? Então, assim, o Arsenal está vivendo uma situação diferente dos últimos anos. Não teria por que liberar um jogador que jogou como titular há uns dias atrás, fazendo gol de pênalti, né? Tendo essa responsabilidade de bater um pênalti no empate fora de casa. Quer dizer, é um jogador importante para o Arsenal. Por que o Arsenal liberaria ele de graça para o Flamengo? Então, a notícia que saiu é que o Flamengo e os empresários, os representantes deles, negociam um pré-contrato para o Mundial do meio do ano. Vai ter uma janela um pouquinho antes do Mundial, provavelmente ele viria nessa janela, né? Até porque o Arsenal não liberaria o jogador? Porque a janela, como eu já disse aqui anteriormente, a janela lá da Europa fecha na próxima segunda-feira. Então, da mesma forma que o Everton correu para contratar o Alcaraz, o Arsenal teria que fazer isso, porque o Arsenal não ia perder um jogador sem poder repor, né? É uma função que o Arsenal precisa desse jogador, o Arteta gosta muito dele, né? Só para você ter uma ideia, no contexto que o Arsenal vive, ele hoje é o 2º colocado na Premier League, né? Então, assim, tá brigando pelo título, ainda faltam bastante rodadas, né? Na Libertadores deles, né, que é a Champions League, eles ficaram em 3º na fase classificatória. E 3º de 36 clubes da Europa toda. Nem o Real Madrid ficou entre os 8 primeiros. Ele foi classificado direto, o Arsenal, para as oitavas de final. Então, assim, apesar do Arsenal ser um time milionário, ele não era protagonista na Europa, e não é ainda não ganhou nada há algum tempo. Então, o momento que o Arsenal vive é um momento especial, né? Seria muito ruim para os dois. O Arsenal perder um jogador importante, ainda que não seja um titular absoluto, né?
mas um jogador querido pelo técnico, útil para o técnico, e ruim para ele, que deixaria de viver esse momento no Arsenal para vir jogar no Flamengo, Campeonato Carioca, né? Então, quer dizer, não faz muito sentido essa transação. Eu já tinha anunciado, dando não uma informação, mas a minha opinião aqui. Ou seja, muita gente comparando a situação do Danilo, na verdade, totalmente diferente, né? Então, o que a notícia do GE trouxe de interessante foi que eles estão muito flexíveis com relação aos valores, tanto o Flamengo quanto o Jorginho. O que ainda precisa ser acordado é a questão do tempo de contrato. O Flamengo quer 2 anos e meio, já que vai assinar só no meio do ano, para poder ir até o final da gestão do BAP, no final de 2027, e o Jorginho quer 3 anos, ou seja, iria até o meio de 2028. Mas, na minha opinião, são detalhes fáceis de resolver, isso aí não é um problema, 6 meses de contrato não vai ser um problema. A novela ficou muito por conta desse disse-me-disse, se realmente o Jorginho estava negociando com o Flamengo ou não. Enfim, a janela aqui no Brasil fecha no dia 28 de fevereiro. Se até lá o Arsenal, de repente, jogasse, fosse eliminado da Champions e, de repente, fosse interessante liberar o Jorginho, beleza. O que acontece é que o Arsenal se classificou direto para as oitavas. Então ainda vai ter uns playoffs no meio de fevereiro que vão definir os times que vão enfrentar esses times já classificados. Ou seja, o Arsenal vai estar entrando em campo pelas oitavas muito perto do final da janela de transferência, se não em março. Ou seja, não existe a possibilidade de fato do Jorginho vir por agora. Provavelmente a gente vai ver o Jorginho, se tudo der certo, para o Mundial do meio do ano. Enfim, é aguardar. Para finalizar o nosso vídeo aqui, falando do Danilo, ele teve o nome publicado nessa sexta-feira, que era a data limite, no bid da CBF. Então, ele já viajou com a delegação do Flamengo, já chegou em Belém do Pará, e ele está à disposição do Filipe Luís. Vai depender muito da necessidade do jogo e das condições físicas dele, do último treino que eles vão fazer no sábado, né? Nesse sábado, nesse momento do vídeo, provavelmente o Flamengo já está treinando. O treino do Flamengo é na manhã de sábado e depois fica em concentração para o jogo que acontece às 4 horas. Mesmo ele não entrando em campo, eu acho que ele pode ajudar muito com a questão da experiência, né? A experiência de vestiário, a experiência numa final, eu acho que vai ser importante ter o Danilo presente ali. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Botafogo no Mangueirão no domingo às 4 horas da tarde. Provavelmente traremos um vídeo aqui com as novidades, se tivermos novidades do último treino do Flamengo e a provável escalação. Lembrando que na segunda, no dia 3, às 8 horas da noite, independente do resultado da Supercopa, teremos a live aqui no canal com outros participantes, o Ramon, o Giovanni, o Márcio, e aí você pode acompanhar essa resenha de torcedor para torcedor. Então não deixa de você se inscrever no canal aí para você receber a notificação. É isso, Flagramável. Se você gostou, já deixa o seu like aí, comenta o que você achou sobre essas transferências, sobre essa sexta-feira agitada no Flamengo. Se você ainda não segue a gente, eu te convido a seguir para você não perder informações do dia a dia do Flamengo, sempre com muita informação e opinião. E não esquece, compartilha para outro flamenguista que gosta dessa resenha raiz de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!